a gente convida você aqui para conversar conosco, para falar um pouco do modelo neozelandês, que é usado como referência muito pelo CECIF, de uma tributação moderna aí, e referência para, de repente, a gente usar boas práticas, a experiência que teve aí na Nova Zelândia, aqui no Brasil. Então, até agora, para passar a bola para você, a gente queria entender, e se você puder contar um pouco para a gente da história do sistema tributário neozelandês e por que ele precisou mudar recentemente para se adequar a esse novo IVA. Agora, passo a bola aí para você, Julia. Bom, vamos lá. A Nova Zelândia era um país muito novo, né, se comparado com os outros países do mundo. E o sistema tributário, na verdade, neozelandês começou quando os neozelandeses assinaram o acordo com os ingleses para virar uma colônia, né, virar parte do Império Neozelandês, do Império Inglês. E começaram com os impostos de importação. Como a grande maioria dos países na história, os outros impostos eles foram sendo adicionados, principalmente por causa de necessidade de fundos para as guerras civis e para, obviamente, começar a bancar o país, né? A Nova Zelândia passou por um período onde teve algumas guerras civis e para bancar esses custos estava emprestando dinheiro, então, para resolver esse problema, obviamente, o governo decidiu criar alguns impostos, foi assim que começaram os primeiros impostos diretos na Nova Zelândia. Mas os impostos não foram criados de uma maneira estruturada. Então, o governo neozelandês ele começou a adicionar impostos de torto a direito conforme foi necessário para levantar, para manter a economia, né? E entre mais ou menos as décadas de 60 e 80, a economia neozelandesa estava um pouco em baixa. Então, o que o governo fez para tentar estimular a economia foi criar um monte de isenções e pacotes fiscais para empresas, principalmente que estavam voltadas à exportação, e incluir novos impostos e tarifas para proteger o mercado local. Então, quando chegou mais ou menos na década de 80, que foi quando efetivamente houve a reforma tributária na Nova Zelândia, o sistema neozelandês ele era muito complicado, era visto como não justo e extremamente complicado, exatamente por questões disso. Muitas isenções, muitas exceções à regra, algumas pessoas que conseguiam utilizar o que a gente chama dos loopholes aqui, né, dos buracos, praticamente não pagavam impostos, enquanto outros não conseguiam não pagar impostos. As empresas estavam tomando decisões por causa de benefícios fiscais e para poderem se aproveitar dos benefícios fiscais e não necessariamente por razões básicas, né, ou por razões de negócios mesmos. Então, quando chegou na década de 80, o partido que chamam aqui do Partido dos Trabalhadores, a esquerda, decidiu que era uma hora de fazer a reforma tributária e foi basicamente quando o novo IVA foi, que a gente chama de GST aqui, né, o Goods and Services Tax, foi instaurado. E é muito interessante o jeito que o GST foi instaurado aqui, porque a base tributária da Nova Zelândia até então era conhecida como uma base tributária, eles chamavam de narrow base and high rate, né, que é uma base muito estreita com uma alíquota muito alta. E a ideia era de se ter uma base ampla com uma alíquota baixa. E foi basicamente isso que foi conseguido quando eles instauraram o GST, a princípio com uma alíquota de 10%, hoje em dia o GST está com uma alíquota de 15%, mas esse é o princípio que foi colocado desde então em todos os impostos da Nova Zelândia. Então foi basicamente uma mudança de mindset. A gente foi de uma base estreita para uma base ampla e baixando a alíquota dos impostos, inclusive do imposto de renda.